Olá, prezados alunos, mais uma vez estamos de volta aqui para trabalharmos as nossas aulas de matemática. E o nosso assunto de hoje, que está na página 100 do livro, fala sobre valor numérico de uma expressão algébrica. Sabemos que a expressão algébrica são expressões que envolvem letras, né? E quando fala-se em valor numérico de uma expressão algébrica, é onde a gente vai substituir as letras por um valor numérico. E é isso que nós vamos aprender nesta aula, tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer essa leitura aqui. Você se lembra que a medida de perímetro de um polígono é a soma das medidas de comprimento dos lados dele? Pois bem, se você lembra ou não lembra, vamos saber agora. Aqui nós temos a medida de um perímetro a medida de perímetro deste quadrado, este aqui, que estou vendo aqui, é representada pela expressão algébrica A mais A mais A mais A, ou 4 vezes A. Quando tem só 4A, aqui tem uma multiplicação, viu? 4 vezes A, em que a letra A é a medida de comprimento do lado do quadrado. Ou seja, de bem daqui para cá, mede A. Essa aqui, ó. Comprimento do quadrado, mede A. Se é um quadrado, desse lado aqui também é a mesma medida. Se essa medida aqui é A, aqui também é A, já que o tamanho é o mesmo. Se fosse outro tamanho, a gente utilizaria outra letra, porque A é igual a A, mas não é igual a outra letra, né? Se fosse outro tamanho diferente. Se aqui é a mesma medida disso aqui, então aqui também é A. Essa outra medida aqui também é do tamanho dessa outra. Se aqui é A, aqui também é A. Pois bem, aí aqui a gente vê, deixa eu subir um pouquinho. Aqui a gente vê que se o A fosse representado por 2 centímetros, ou seja, se a letra A valesse 2 centímetros, então a medida de perímetro seria 4 vezes 2, que é igual a 8. Ou seja, isso aqui onde você vê assim, ó, 4 vezes A. Por que 4 vezes A? Quantas vezes eu tenho o A aqui? A gente sabe que a medida de perímetro é a soma dos lados. Então eu tenho aqui, ó, um A mais esse outro A aqui, mais esse outro A aqui e mais esse outro A aqui. Totalizando quantos As eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 4 As, né? 4 vezes A. Aí aqui embaixo está dizendo que se a letra A valesse 2 centímetros, ou seja, se isso aqui fosse 2 centímetros, ó, se ali é 2, aqui também 2, aqui também 2, aqui também 2, olha, então a medida do perímetro seria 4 vezes 2, não é isso? Olha aí, já que são 4 vezes A e cada A vale 2, seria a mesma coisa que 2 mais 2, mais 2 e mais 2. Eu estou substituindo, e por isso que o tema é valor numérico de uma expressão algébrica. No lugar das letras, eu estou substituindo por um valor. Se o A fosse 2, aqui era 2 mais 2 mais 2 e mais 2. Daria quanto? 8. 4 vezes 2, que é igual a 8. Seria 8. Certo? Por isso que está dizendo aqui, se a letra A fosse 2 centímetros, então a medida de perímetro, essa medida dos lados daqui, para cá e para cá, seria de 8 centímetros. Agora, se essa medida aqui fosse de 3,5, aí cada A desse aqui ia valer 3,5, aqui também 3,5, e aqui também 3,5. Aí nós íamos fazer essa multiplicação, ó. 3,5 vezes 4. Por que 4? Porque são 4 vezes 3,5. 3,5 aqui, 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 aqui. Então daria, ó,
Seria como? Então, a medida de perímetro seria 4 vezes 3,5, que daria quanto? 14 centímetros. Ou seja, se eu substituir a letra A por 3,5, esse valor aí seria 14 centímetros. Então, nesse caso, a gente diz que o valor numérico dessa expressão algébrica, 4 vezes A, é igual a 8, quando o A for igual a 2 e é igual a 14 se o A valer 3,5 centímetros, certo? Recapitulando, seria o perímetro desse quadrado aqui seria de 8 centímetros se a letra A valesse 2. E o perímetro desse quadradinho aqui seria 14 centímetros se a letra A valesse 33,5 centímetros. Pois bem, então disse que o valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume quando a gente substitui cada letra por um número. E aí faz-se a conta, faz-se a operação. Né? De acordo com a leitura aí, é isso, que o valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume quando substituímos cada variável por um número e efetuamos as operações indicadas. Vamos ver o exemplo aí. O valor numérico da expressão 5x, 5x é 15. Se o x valer 3. Veja bem, isso aqui está dizendo o seguinte, ó. O valor numérico da expressão algébrica 5 vezes x para x igual a 3 é 5 vezes 3, que dá 15. Então, em resumo, se o x valer 3, o valor dessa expressão aqui, 5x, vai ser igual a 15. Por quê? Porque eu estou multiplicando 5 vezes 3, se o x valer 3. Aqui está dizendo, ó, x valendo 3. Agora essa outra aqui. O valor numérico dessa expressão algébrica aqui, ó, essa expressão algébrica aqui, ó, vai dar 12. Mas só é 12 se a letra x valer 9. Vamos ver se é mesmo? Veja bem, ó. No lugar que tem x, a gente vai substituir por 9. Então veja bem, ó. Nesse x aqui foi trocado por 9. O sinal continuou mesmo. Agora, no lugar desse x aqui, foi colocado o 9, porque está dizendo que o x vale 9, não é isso? Está dizendo que o x é igual a 9. Agora, o 3 é esse mesmo 3 aqui. Agora, essa expressão algébrica aqui virou uma expressão numérica, só de número. Expressão algébrica contém letra, agora numérica só tem número. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Resolvendo isso daqui é bem simples. Ó, 9 está aqui, ó. Eu vou repetir o sinalzinho de mais e vou dividir. 9 dividido por 3 dá 3. E quanto que é 9 mais 3? 12. Então, essa expressão aqui dá 12 se a letra x fosse 9. Essa outra aqui. O valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado mais x mais 3 vai dar 3 se a letra x valer menos 1. Então, para x valendo menos 1. Ou seja, onde tiver x, eu vou trocar por menos 1. Olha então, vamos substituir. No lugar do x, eu vou colocar a letra. Tem esse x aqui, ó. Ficou menos 1. Vou botar a letra, não, vou colocar o número, né? No lugar do x, eu coloco o menos 1. Porque está dizendo que x aqui é igual a menos 1. Então, troquei só a letra pelo número. Menos 1. Eu vou repetir o restante. Esse 2 aqui continua o mesmo. Agora, onde tiver x, eu vou colocar menos 1. No lugar desse x aqui, eu vou colocar menos 1. Tá aí, o resto vai ser só repetido. Pois bem, depois de trocado, aqui era x, e bem aqui também era x, foi trocado. Agora, eu vou só fazer a continha. Menos 1 ao quadrado, qualquer número negativo elevado ao quadrado vai dar positivo. É a mesma coisa de eu multiplicar menos 1 vezes menos 1. Então, quando o sinal é negativo e o expoente é par, o resultado é positivo. Então, aqui vai dar mais 1.
Tá? Então aqui vai dar mais 1, que é exatamente esse 1 aqui, ó. Não precisa colocar o sinal, viu? Aí aqui fez mais vezes menos, deu menos, repetiu o 1. E esse mais 3 foi só repetido aqui, mais 3. Agora faça essa continha. 1 menos 1, 0. Sobrou quem? 3. Tá aí. Então essa expressão algébrica aqui vale 3 se a gente substituir a letra x pelo valor que está dizendo que ela é representada aqui, menos 1. Essa outra aqui. O valor numérico dessa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais y, vai dar 35. Se o x valer 5 e o y valer 10. Ou seja, onde tiver x eu vou trocar por 5 e onde tiver y eu vou trocar por 10. Então vamos ver. Aqui o 5 está trocando, né, por 5. A expressão é essa, ó. Aqui no lugar do x eu vou colocar quanto? 5. E o 2 continua, 5 ao quadrado. Repete o mais. Agora no lugar do y eu vou trocar por 10. Está aí, 10. Agora vamos resolver. 5 ao quadrado dá 25, certo? Repete mais 10. E quanto que é 25 mais 10? Não é 35? Pois bem, então olha, ela deu 35 se eu substituir a letra pelo valor que está representando aqui. 5 para o x e para o y, 10. Se por acaso essas letras representassem outro número, essa expressão teria outro valor. Certo? Continuando. Agora, restrições para o denominador. O que é isso? Algumas expressões algébricas não representam número para alguns valores atribuídos às variáveis. Ou seja, algumas expressões não conseguem representar número para alguns valores que são atribuídos às letras. Por exemplo, 1 sobre x não representa um número quando o x for igual a 0. Não dá certo, né? Isso para o denominador. Então, se o denominador for 0, nesse caso aqui, não pode substituir, não dá certo, não vai representar número. Por quê? 1 não tem como dividir para nada. Não consegue dividir 1 para 0. Então aqui não representa um número. Isso porque o x aqui, se o x valer 0, viu? Pois não existe divisão por 0. Não tem divisão por 0. Por isso, se precisamos escrever a expressão 1 sobre x, devemos escrever ao lado dela isso aqui, ó, x diferente de 0. Ou seja, o x não pode ser 0. Tá? Então é uma restrição para o denominador. Certo? Ou seja, o x no denominador não pode ser 0, porque não dá para dividir alguma coisa por nada. Para isso, temos que utilizar essa diferença, né, x diferente de 0. Mais outros exemplos, né, de restrições. Aqui nós temos, por exemplo, x menos 1 sobre x mais 1. Olha só, o x não pode ser menos 1. O x não pode ser menos 1. O x tem que ser diferente de menos 1. Por quê? Pois a expressão algébrica x menos 1 dividido por x mais 1 não tem significado se o x mais 1 for igual a 0. Certo? Por exemplo, se o x for menos 1, vai menos 1 mais menos 1 dá 0. Então não tem como dividir alguma coisa por 0. Então aqui é uma restrição. O x aqui não pode ser menos 1. Viu? Então o x aqui tem que ser diferente de menos 1. Esse outro exemplo aqui, a mais b, a menos b. Ou seja, é a mesma coisa de cima. O a não é diferente de b. O a tem que ser diferente de b. Ou seja, o a não pode ser a mesma coisa que o b. Por exemplo, se o a fosse 1, aqui não poderia ser 1. 1 menos 1, 0. Se aqui fosse 5, o b não poderia ser 5. Então o a tem que ser diferente de b. Não pode ser a mesma coisa. 4 menos 4 daria 0. Então, não tem divisão por 0. Assim, para representar um número, o denominador em uma expressão algébrica necessariamente tem que ser diferente de 0. O denominador não pode ser
zero. Tem que ser diferente de zero. A aula era essa. Espero que tenham entendido. Dá uma olhada nos vídeos que estou deixando na descrição. E até a próxima. Tchau!